Bom dia a todos e sejam bem-vindos no webinar Segurança para Agências, parte 1. Neste webinar, vocês conhecerão os usos e benefícios de diversos produtos Sabers orientados à segurança das suas reservas. Este é o primeiro encontro de uma série de 2 webinars relacionados à segurança. O segundo encontro será em finais de novembro e profundizaremos em outros conceitos e produtos importantes para a sua agência. Nestes dias, vocês receberão o convite para esse outro webinar. Agora vamos falar um pouquinho a respeito da logística da nossa sessão. Primeiramente, Sim. Perdão. não, Todas sem as problema. linhas estão sem volume para evitar qualquer ruído de fundo. A sessão de chat se encontra ativa. Por favor, assegure-se de selecionar o panelist a enviar uma mensagem. Dessa maneira, todos os panelistas e apresentadores poderemos visualizar o seu comentário. A sessão está sendo gravada e será carregada no nosso canal do YouTube. Dentro das próximas 24 horas de finalizada a reunião, enviaremos um e-mail de agradecimento e um material de suporte. Compartilharemos o link à pesquisa de satisfação através do chat e no e-mail de agradecimento. É muito importante conhecer a sua opinião para nos aprimorarmos em futuros encontros. Hoje falaremos de as palavras-chave relacionadas à segurança, Branch Access, Global Security e Security for Wholesalers. Muito obrigado, Carolina. E agora vamos nos apresentar. Primeiramente, os moderadores deste evento seremos a Carolina Riccardi, quem fala Leandro Chinchilli. Nós somos da equipe de campanhas para a América Latina e o Caribe. Estamos localizados no Montevideo, Uruguai. Por isso vocês perceberão um sotaque na nossa conversa. O nosso objetivo hoje será monitorar o chat o tempo todo e transmitir as suas consultas para os nossos apresentadores. Caso alguma pergunta não for respondida, enviaremos a resposta no e-mail de agradecimento, que, como falou Carolina, será enviado dentro das próximas 24 horas. E agora gostaria de apresentar os apresentadores do dia de hoje. Serão Antônio Campos e Fábio Caldas. Eles são expertos de produtos. O Fábio é especialista do Helpdesk e Antônio, vocês talvez já conhecem de treinamentos na nossa plataforma de treinamentos no Cyber Central. Bom dia, Fábio. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Bom dia, Leandro. Bom dia, Caro, Antônio, a todos. Obrigado pela oportunidade de participar. Prazer imenso estar aqui com vocês. Olá, bom dia. Prazer. Muito bom dia a Bom, todos. bom dia a Obrigado aí todos. pela oportunidade. Bom, agora começaremos com o Fábio. Já estamos dando o controle de apresentador. Obrigado, Leandro. Verifiquem, por favor, vocês conseguem ver minha tela. Visualizamos. Muito bem. Gente, novamente, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, pelo convite em compartilhar esse momento com vocês. Obrigado para todos que estão aqui presentes. Né? Como o Leandro bem falou, meu nome é Fábio, eu trabalho na parte Helpdesk, na parte de formatos e também na parte técnica. E, enfim, vamos compartilhar um pouco do conhecimento com vocês, com enfoque na área de segurança da agência. E do meu lado, vamos trabalhar um pouco as palavras-chave, né, que compõem um determinado EPR ou assinatura, e também um pouco sobre Branch Access, também enfocando um pouco na segurança da agência. Bom, como falei para vocês, né, hoje vamos abordar esses pontos, EPR, mas com enfoque nas palavras-chave e no código de função 9, e também em Branch Access. Bom, começamos por EPR. EPR, ou assinatura, né, como a gente geralmente fala em português, é o perfil do funcionário, né? É proveniente de Employee Profile Record. Tá? Então, no caso, um EPR, mais que nada,
é um elemento, né, que um agente de viagem utiliza para desempenhar suas capacidades no Sabre. E esse EPR, de acordo com a configuração, ele vai determinar as atividades que você pode fazer ou não, ou seja, as palavras-chave que aí estejam dispostas no EPR podem habilitar ou restringir determinadas funções no Sabre. Temos aqui um EPR, né, que a gente construiu para vocês. Aqui você vê o 451095 é o número. Vocês não precisam colocar o PCC, nós sim, mas não precisam. Basta colocar o hotel asterisco e o número do EPR para que o sistema consiga mostrar para vocês, né, todas as informações pertinentes a uma assinatura, né? Falando de uma forma bem breve, temos aqui o nome, o PCC, Kilo Indy 51, Alpha Fox India é a assinatura, ASO é o Agent Sign Out, que é a quantidade de minutos que um agente tem que pode estar logado no Sabre sem nenhuma atividade, depois desse tempo o sistema faz o sign out. E temos aqui justamente o que a gente vai abordar hoje, o DURI, ou código de função 9, que justamente aborda atividades gerenciais, e as palavras-chave que compõem aqui nessa linha UAT. Então, aqui, esse EPR, ele tem essas palavras-chave aqui, ó, CCView, PassRes, PNRL, SubAAA e SubManager. Cada palavra dessa tem uma determinada função, que, como eu falei, pode restringir ou habilitar determinadas funções no Sabre. Esse slide, eu quis mostrar para vocês que um usuário, um EPR, ele pode ser modificado. Né? Nesse caso, eu quis adicionar a palavra-chave 24 time, que habilita uma pessoa a ver um horário no Sabre na função 24 horas. Então, a gente começa aqui com o Hotel Bravo, o número do EPR, depois fazemos Hotel barra Alfa União Tango Hotel Espaço, o nome da pessoa que está autorizando. Esse formato aqui, Hotel barra UAT barra Alfa traço, adiciona uma determinada palavra-chave e terminamos fazendo Hotel Eco. Aí, então vejam aqui que no primeiro slide de cima temos 5 palavras-chave e logo da de baixo a gente já vê que já possui aqui a 24 time. Então, vamos abordar algumas palavras-chave, né? Tem uma lista imensa no Finder, onde a gente pode encontrar todas as palavras-chave que compõem o Sabre, mas a gente gostaria de tratar algumas que possuem funções gerenciais, né, e que podem também ter muito a ver com a questão de segurança no Sabre. Nesse slide aqui, por exemplo, a gente trouxe essas 4 palavras-chave. A primeira dela é a CCView, que ela anula a máscara sobre as informações de um cartão de crédito. Significa isso? Se você tiver essa CCView no seu usuário, você consegue visualizar a informação do cartão de crédito completa. Não aparece aquele XXXXX, né, mascarando, no caso, o número do cartão, e sim você consegue visualizar a informação por completa. Uma outra palavra-chave que a gente trouxe é o PNRL, que é a capacidade que um agente tem de transferir um PNR para outro PCC. Estou aqui no meu na minha reserva, muitas vezes eu tenho que mandar o PNR para um consolidador ou um outro PCC para que possam, digamos, emitir um bilhete. A PNRL é responsável por isso. Outra palavra-chave que a gente trouxe é a non-AMX, que ela inibe, ela restringe, ela não habilita a remissão de um bilhete quando há uma mudança no nome no Sabre. Então, vamos supor que você teve que mudar o nome numa reserva e você tem que fazer uma remissão desse bilhete para poder que o novo bilhete saia com o nome correto. Se tiver essa palavra-chave no EPR, não vai permitir que o agente proceda com a remissão. Outra mais é a NoTKTS, que ela não permite que um agente emita um bilhete. E por que isso? Porque você não consegue assinar uma impressora. No caso do Brasil,
a gente consegue assinar uma impressora, uma ticket printer, né? No caso, fazendo o ISC asterisco Bravo Romeo, para todas as companhias aéreas, menos Latam, que a gente faz o ISC Cruz Lorena, um Yankee. Se o cliente tiver essa palavra-chave, ele não vai conseguir atribuir, assinar a impressora, logo, ele não vai conseguir emitir bilhetes. Outras mais. Essas têm um atributo de um caráter mais gerencial. Né? Falando de uma forma bem breve, a Access permite estabelecer branch access. Para você poder abrir um branch com outra agência, tem que ter a Access no seu EPR. A Create, que é uma palavra-chave bem especial. A Create ela tem a capacidade de criar usuários, eliminar o usuário, fazer as modificações, resetar a contrassenha. É uma palavra-chave especial. No próximo slide, a gente vai abordar um pouco de como solicitar essa palavra-chave no Sabre Central. Temos a Submanager, que também você consegue fazer algumas mudanças gerenciais. Tem a Passres, que você consegue apenas fazer mudanças de contrassenha. Vou falar sobre ela um pouco mais adiante. E a Sub-AAA é que a gente consegue se triplear, né, ou assinar em outros PCCs. Você consegue fazer AAA e o PCC, e se tiver branch, você consegue se triplear. E a Sub-ACC também permite, tá? Tem essa atribuição também de, junto com a Sub-AAA, de você poder fazer essa atividade, né? Caso tenha a Sub-ACC, você não precisa ter as duas. No caso, a Sub-ACC já, por si só, já é suficiente. Bom, falando um pouco da Create, que é uma palavra-chave bem especial no Sabre, ela tem um poder imenso. Com ela você consegue criar usuários, modificar, você consegue ativar, você consegue reativar, enfim, atualizar EPRs. E um processo de solicitação dela é através do Sabre Central. Tá? Tem um formulário, que é o formulário de solicitação do agente Create. Você se loga no Sabre Central, clica em assistência, depois a segurança da agência e tem um formulário de solicitação do agente Create. Eu sou um dos agentes para o mercado brasileiro que atribuo essa palavra-chave a um EPR. É o seguinte, para você poder solicitar essa palavra-chave, você precisa ser site admin para o seu PCC no Sabre Central. Somente dessa forma é que vocês conseguem solicitar essa palavra-chave create. Caso não seja site admin, quando vocês forem tentar preencher o formulário, já vai aparecer uma mensagem de erro que você não está habilitado para fazer isso. Quem é responsável por atualizar isso? O executivo de contas de vocês. Então, digamos você queiram solicitar que um ou outro mais agentes na sua agência necessitam ter a Create, e vocês tentam preencher lá e não podem enviar por algum motivo, ou algum outro agente queira solicitar e não consegue, tem que falar com o executivo de contas, que eles são responsáveis por atualizar isso aí. Enfim, uma recomendação do Sabre. Isso é apenas uma recomendação, nada impede que uma agência pequena, média ou grande tenham vários creates, mas o Sabre recomenda o seguinte: uma agência com até 99 EPRs ou usuários, a recomendação é que no máximo sejam 2 agentes com create. Se uma agência tiver entre 100 e 199, que tenham 3 agentes create. Se tiver com mais 199, 3 agentes create e um agente adicional por cada agente. Tá? Recomendação, mas isso cabe a vocês determinar a quantidade de EPRs que possam ter a Create. Né? E uma coisa importante, não apenas para solicitação da Create, mas também em termos também de desempenho do Sabre. Né? A Create ela não pode estar presente em um EPR com essas 5 palavras-chave aqui, ó. Rec Rob, Rob AP1, são palavras robóticas. Passres, que é responsável por resetar a contrassenha. YesJudyYes, que é uma palavra-chave que você consegue visualizar
um EPR apenas as 2 primeiras linhas e o active de ativar. Se um EPR tiver uma dessas 5 palavras, a gente não pode atribuir a create, a gente vai avisar vocês por e-mail que contém essas 5 palavras, vão pedir para vocês tirarem, retirarem e assim fazer uma nova solicitação. Tá? Então, essas 5 palavras elas não podem estar junto com a create no mesmo usuário. Um exemplo disso, a password aqui, que é uma palavra-chave responsável por resetear a contrassenha. Uma vez que você tente colocar, no caso, você tem um create, quer colocar a password, por exemplo, aparece essa mensagem para vocês aqui, ó, que não é permitido no EPR, junto com palavras-chave de administrador. Qualquer dúvida referente a isso, estamos às ordens, mas apenas para deixar vocês cientes de que não pode ter create com essas 5 palavras-chave. Outra palavra-chave que a gente gostaria de falar muito brevemente é a submanager, que ela é responsável por funções de comandos, né, com gerenciamento de agência. Com a submanager você consegue fazer aquelas entradas de Spectra, você consegue remover mensagens de filas e algumas alterações também no TJR, que é o PCC. E por último, abordando essa parte, são o código de função. O código de função, que ele, como eu falei para vocês antes, ele está relacionado com essa parte DURI aqui. Esse código de função, o 9, né, mais especificamente, ele está relacionado com as funções de gestão. O que significa isso? Que algumas palavras-chave ou algumas ações do Sabre necessitam o código de função 9 para que vocês consigam desempenhar algumas tarefas no Sabre. Por exemplo, você vai querer abrir uma branch access que precisa do 9 como código de função e da palavra-chave access. Então, você tem que fazer o SI9, enter, e depois dar a entrada. Então, quando a gente fala, necessito do código de função 9, é o SI9 antes da entrada, né, do formato necessário para determinar o que vocês precisam fazer no Sabre. Se não tiver um 9, obviamente que não vai funcionar. Bom, falando um pouco agora sobre Branch Access, né, que determina justamente os níveis de conexão entre uma agência e outra. Então, o Branch Access se entende como um acesso, né, que uma agência permite ou proporciona a outra agência, e a depender no nível que esteja aberto, as agências em questão vão ter acessos a perfis, a PNRs, vão poder emular o que seja, e vão poder ter acesso a informações de outra agência. Tá? Isso pode também incluir direitos de você emitir bilhetes, visualizar dados, documentos lá, invoice, de fatura, enfim. Então, existem 4 níveis principais de acesso quando a gente fala de Branch Access. Existe o acesso B, que é o Branch Access mais baixo. O acesso C, que a gente também entende como AAA, que um agente consegue se triplear ou emular em outra agência. Temos o acesso D, e temos que o acesso S, também conhecido como Sign-in. Para você desempenhar o Branch Access no Sabre, é necessário fazer SI9, ou seja, é necessário o código de função 9 e a palavra-chave Access no seu EPR. Falando um pouco sobre o SC-Code, é o seguinte, essa entrada aqui, o whisky / tango alfa asterisco PCC, você consegue puxar aí o TJR, né, ou PCC, as informações do PCC. Então, muitas vezes, a gente vê que o CS Code, ele pode ser diferente
do PCC em questão. O SC Code, vamos falar assim, que é o master, tá? Dentro do... A gente não consegue fazer alterações, né, referentes ao branch access, se tiverem no seio do mesmo CS Code, por exemplo. Bom, agora falando brevemente sobre cada tipo de acesso referente ao branch access. Começando pelo acesso B. Quando existe o branch access B entre dois PCCs, por exemplo, os agentes vão poder ter acesso aos PNRs e aos perfis dos clientes. Importante, o acesso B ele é recíproco, ele tem que ser recíproco. Os dois PCCs têm que fazer a mesma entrada para que o acesso B seja completo. Então, temos aqui a entrada, que para conceder acesso, né, para abrir branch, whisky barra tango alfa alfa, o seu PCC, Cruz Lorena Bravo, que é o acesso B, no caso, e o PCC para o qual você quer conceder o branch access. Para que possa existir, o outro PCC tem que fazer a mesma entrada. Aí, assim, ele tem que ser recíproco, sim ou sim, não existe outra forma. Então, o B, ele sim exige essa reciprocidade. Branch Access C, também conhecido como triplo acesso, o triplo AAA. É o nível mais alto de acesso aos filiais. Ele não tem restrição. Vou fazer uma comparação depois, quando for explicar o D, o porquê disso. O agente, ele consegue se triplear em outro. Você está no PCC aqui, digamos, estou no Kilo Indy 51, e quero me triplear para o PCC Charlie 1 Delta Echo, por exemplo. Se houver branch C, no caso, eu consigo fazer AAA, Charlie 1 Delta Echo, e assim consigo trabalhar nesse PCC. Quando vocês puxam o TJR, por exemplo, você faz o whisky barra tango alfa asterisco e o PCC, você consegue visualizar quando tem branch access, quando você vê BC lá na linha onde você vê que as agências têm direito ou acesso às suas informações, né? Então a gente consegue visualizar no TJR quando tem o branch access C, quando a gente vê BC ao lado do PCC. Diferentemente do branch B, o C ele não precisa ser recíproco, tá? A gente pode ter dois PCCs, temos para um pode ter o B e para o outro pode ter o C, não tem problema algum. Então, como falei, não tem restrições, o acesso é completo, tá? A PNR, a perfil, a invoice, a tarifas, o que seja. E o cliente, para que ele possa fazer o AAA, ele precisa ter a palavra-chave sub-AAA no EPR. Aqui temos aqui a entrada, parecidíssima a entrada para abrir B, você só vai mudar, no caso, a letra C aqui, para poder conceder o branch C. O acesso D, ele também te dá essa oportunidade para você se triplear em outro PCC. No entanto, uma diferença fundamental entre o acesso C e o acesso D é que o acesso D inibe o uso dessas seguintes palavras-chave aqui, ó: Passrel, PNRel, Access, Create, CCView, Submanager. Então, essa seria uma diferença fundamental entre um e outro. Outra coisa importante, o acesso D exige que os dois PCCs tenham o acesso C, recíproco. Então, para que eu possa conceder um acesso D para uma agência, as duas têm que ter acesso recíproco C, para que eu possa, no caso, abrir o branch D. Outro tema importante é que o acesso D ele pode ser usado em combinação com o Global Security, ou segurança global. No entanto, se os dois estiverem ativos, o Global Security ele tem prevalência. Ele vai prevalecer em função ao acesso D.
por último, para terminar essa parte de Branch Access, é o acesso S, ou então Sign In, tá? Você consegue se assinar em outro PCC usando o seu próprio EPR. Vamos colocar mais ou menos, de uma forma bem prática, é como se o meu EPR em uma determinada PCC estivesse presente em outro PCC. Tá? Mais ou menos, funciona mais ou menos dessa forma. E o agente que precisa fazer esse sign-in, né, fazer o acesso S, para que eu possa desempenhar essa função, eu tenho que ter a palavra-chave sub-ACC no meu EPR. E, novamente, o acesso S, ele exige que os dois PCCs tenham o nível C recíproco. Então, eu tenho que ter o meu PCC nível C, o outro PCC nível C, e aí sim eu consigo, no caso, abrir o acesso S para o PCC pelo qual eu quero determinar essa abertura. Em todos os níveis, são necessários o Duty Code 9, ou código de função 9, e a palavra-chave access. Então, antes dessa entrada aqui, para a gente conceder o acesso, seja qual for, eu tenho que fazer SI9, dou Enter, e depois faço a entrada para que possa terminar a entrada, ela possa ser completada. Bom, e aqui, como falei para vocês, né, tem essa entrada aqui, a gente consegue visualizar, né, um TJR ou um PCC, whisky barra tango alfa asterisco, você consegue aí ter várias informações, tá, da agência, mas como o enfoque nosso hoje é referente à segurança, gostaríamos de enfocar mais que nada isso aqui, ó. The following locations have access to your records. Nesse caso, quais são os PCCs que têm, no caso, acesso às suas informações e que tipo de branch access que eles têm. Então, no caso, referente ao 4kg35, o PCC 10R2 só tem um B. O Delta Papa 83, nós já temos o BC. Então, o 9817 também tem o BC. O 93 Charlie Hotel, o Bravo. Então, nesse campo aqui, the following locations have access to your records, vocês conseguem ver os PCCs que possuem acesso às informações do PCC. E aqui embaixo, you have access to the following locations, são as informações de que o seu PCC conseguem acessar as informações do outro PCC e vai determinar a letra aqui que vai aparecer depois do PCC, vai determinar o nível de acesso que possui entre uma agência e outra. Deixo aqui para vocês uns links do Finder, todas as informações vocês conseguem encontrar lá no Finder, tá? E sempre, qualquer dúvida, o que seja, nós do Help Desk estamos à disposição a qualquer momento para ajudá-los a esclarecer o que seja. Muito E é obrigado, isso. muito obrigado, Fábio, pela apresentação. Obrigado a Acho que foi vocês. muito esclarecedora. Temos algumas perguntas aqui no chat. A primeira, se é possível, é a respeito do número que você mostrou no começo, quando falava de EPR, a respeito do Sim. código Alfa Sierra Oscar. Uhum. A pergunta do Igor é se esse tempo é representado em minutos. E a segunda pergunta que temos é se é possível modificar esse tempo específico. Sim, Igor, obrigado pela pergunta. Sim, Igor, é representado em minutos e é possível mudar, sim, é possível mudar. O máximo de tempo possível são 240 minutos. E aí isso vai determinar a quantidade de tempo que um agente ele pode estar logueado no Sabre sem fazer nada, digamos assim. Então, esse EPR que eu tenho aqui são 15 minutos. Estou aqui trabalhando no Sabre,
de repente, deixo o Sabre aberto, vou fazer outra coisa. Se passam esses 15 minutos, o sistema já me dá um sign out. Eu tenho que fazer o sign in de novo. SI asterisco, o meu usuário, contrassenha, para entrar de novo. Mas sim, é possível sim. Em uma desses links que eu deixei aqui no slide, em como modificar um EPR, tem umas entradas lá que você consegue modificar o agent sign out. Tá? Mas só lembrando que o máximo de tempo são 240 minutos. Ótimo. Muito obrigado, Fábio. E a seguinte pergunta é a respeito do Passres versus o Create. Poderia indicar bem normalmente qual a diferença do Passres para os agentes? Claro, é muito prazer. O Passres, a função do Passres é unicamente resetear a contrassenha. Então, se um agente ele tem a Passres no seu EPR e digamos que tem um outro colega que esteja com um EPR bloqueado, ou então que mais que queira uma nova contrassenha, essa pessoa que tem um Passres consegue fazer o reset de contrassenha. Apenas isso. Se o usuário tiver inativo ou se ele precisar criar um usuário, modificar ou excluir, a Passres ela não tem essa função. Ela é unicamente para reset de contrassenha se um usuário tiver bloqueado, né, depois da sexta tentativa, o EPR ele fica bloqueado. Sexta tentativa, você colocar a contrassenha errada, né, digamos. Ou então, se você esqueceu da contrassenha e precisa que alguém gere uma nova contrassenha, tá? E recordando que a Passres é uma das 5 palavras-chave que não podem coexistir com a Create. Perfeito. Muito obrigado, Fábio. Carolina, acho Obrigado. que não sei, você tem algumas perguntas? Sim, Fábio, Fernando pergunta: com o acesso B, é possível puxar e visualizar a máscara do bilhete emitido no caso das emissões efetuadas no consolidador? Bom, o Branch Access B, ele no caso, é o mais básico, né, de todos. Então, no caso, quando você oferece o Branch Access, né, tem que ser recíproco, e ele dá acesso justamente a funções, né, de você ter acesso a perfis dos clientes e também aos PNRs. Não deveria haver problema. Você com o Branch Access, uma vez que você tenha acesso a um determinado PNR, você, no caso, conseguiria, né, puxar o bilhete tanto através do Whisky Eco Tango Romeo, que é a imagem do bilhete da companhia aérea, quanto do Whisky Tango Delta Bravo, que é a imagem do bilhete do Sabre. Ou seja, grosso modo, o B já seria suficiente para que você consiga não apenas visualizar um PNR como um todo, mas também informações referentes a um bilhete emitido ou reemitido. Obrigado, Fábio. A Eu próxima agradeço. pergunta: se todos os agentes da agência terão acesso a reservas do outro PCC ou temos como restringir por IPR? Um branch access. O branch access é referente à agência, né? Então, uma vez que um agente ele tenha uma agência, ela tenha acesso B, esse acesso ele é equivalente à agência como um todo. Então, todos os agentes, no caso, teriam acesso aos documentos. O que pode restringir, nesse caso, seriam algumas palavras-chave, né? No caso, digamos que eu tenho uma palavra-chave no meu usuário que evita que eu tenha acesso a alguma informação, que eu desempenhe alguma função, pode ser que restrinja uma determinada ação, mas o branch access ele é determinado para a agência. Então, se tiver, digamos, temos 10 agentes em um determinado PCC, e se existe branch access B, digamos, entre uma agência e outra, estaria aberto para todos. Obrigado, Fábio. Eu agradeço.
Muito obrigado. Eu não tenho mais nenhuma outra pergunta no meu lado, mas caso recebermos, Fábio, passaremos para você antes de finalizar o evento. Agora vamos passar com o seguinte apresentador, Antônio Campos, que ele falará a respeito de Global Security e Security for Wholesalers. Bom dia, Antônio, tudo bem? Olá, bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Deixa eu só compartilhar aqui então a minha tela para vocês. Um minutinho, por favor. Claro. Ok. Já Só visualizamos. já visualizo, ok. Bom, então, muito bom dia a todos, gente. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Antônio Campos. Eu acredito que alguns de vocês já devem me conhecer, né? Primeiramente, eu vou falar a respeito do Global Security, que trata-se de uma ferramenta, né, que tem capacidade de visualizar e atualizar as suas informações de PNRs e perfis do Saber. E o que é o Global Security? Ele concede acesso a alguns ou todos os PNRs para alguns ou todos os agentes de um PCC diferente, sem ter que abrir o Branch Access. A respeito da configuração, ela é feita e refletida através do TDR da agência, né? Então, uma vez que você habilitou o produto, aplicando o comando whisky/tango alfa asterisco PCC de vocês, ele vai aparecer aqui embaixo como Global Security Active, ok? Então, a partir desse momento, significa que você tem a abertura do Global Security com determinado PCC. Detalhe importante, gente, apesar de aqui na apresentação ele falar que trata-se, né, de um produto pago, ok? Essa cobrança para o nosso mercado Brasil específico, eu já reconfirmei essa informação com a área comercial, esse produto ele não é cobrado para o mercado Brasil. Tem alguns mercados que podem ser cobrados, mas no Brasil especificamente não temos nenhum tipo de cobrança a respeito desse produto, tá? Então vocês podem ativar e ficar tranquilos. Bom, sobre o Global Security. As agências de viagens podem definir visualizando apenas ou visualizar mais atualizar todos os PNRs, PNRs específicos pelo localizador da reserva, campos específicos do PNR por número DK, agentes específicos que podem exibir e ou atualizar, grupos específicos de PCCs que terão acesso às mesmas capacidades de outros PCCs e também os perfis do Saber. Tá? É importante, ao considerar a visualização de um PNR específico, você está restringindo a visualização de todos os outros PNRs, ok? A respeito, gente, da concessão ou a lógica, né? Um PCC e uma assinatura de agente por entrada, tá? Então, só podemos fazer um comando por vez, por PCC e por assinatura de agente. Ao conceder o Global Security e o Branch Access ao mesmo tempo, o Global Security ele tem prioridade sobre os recursos do Branch Access. E a partir do momento em que vocês configuram essa ferramenta no PCC, os PNRs eles devem ser exibidos pelo localizador ou pelos dados do voo, data e nome. Aqui vocês têm o exemplo, né? Onde ele puxa pelo localizador asterisco LockSaber, ok? Ou asterisco o código da empresa aérea, número do voo, barra data, hífen e o último sobrenome do passageiro. Então, eu diria para vocês, essa é uma ferramenta, né, que ela restringe o acesso do AAA, né? Não existiria o AAA, conforme foi mencionado pelo Fábio, porém você coloca uma segurança na agência onde o consolidador, por exemplo, ele só vai visualizar as reservas se ele tiver o localizador ou os dados do voo e o sobrenome do passageiro, tá? E o Global Security, ele não substitui as restrições ou palavras-chave do EPR. Temos aqui também a atribuição de funções do produto, né, onde eu tenho a primeira atribuição, onde ele coloca StarV ou PNRV. StarV, gente, está relacionado à visualização dos perfis. PNRV está relacionado à visualização apenas dos PNRs na agência. E na função ele oferece a capacidade de visualizar apenas todos os perfis do Saber, campos do PNR ou campos especificados. Não permite exibir o histórico do PNR. A outra atribuição que nós temos logo abaixo seria o StarU, ou PNR-U. Esse uniforme seria de update, onde eu posso fazer a atualização de perfis do Saber ou a atualização de PNRs dentro do PCC.
ou melhor, dentro da reserva. E ele oferece a capacidade de atualizar e visualizar todos os perfis do Saber ou campos do PNR. Também permite a emissão de tickets e a exibição do histórico do PNR. E temos aqui também a atribuição AllDoc, onde essa opção ela é usada em conjunto com o PNR-V e concede a capacidade de emissão de bilhetes, fatura, itinerário e o cancelamento de bilhetes. Ao usar essa função, os campos para visualização não podem ser restritos. E aqui nós temos alguns comandos, né, onde eu concedo o acesso à agência consolidadora, por exemplo, ou eu cancelo também o acesso. Na questão de conceder o acesso, nós temos aqui o comando, né, sempre iniciado com esse formato, whisky barra golf sierra barra alfa, o PCC da agência que eu estou concedendo o acesso à reserva, barra a assinatura do agente, barra as funções de concessão e as opções miscelâneas, as opções, vamos dizer, opcionais. Então aqui eu estou concedendo, por exemplo, o acesso à reserva para o PCC Serra Xadrez 62. Esse é o código da assinatura do agente que eu quero conceder esse acesso. Esse acesso apenas seria relacionado à visualização do PNR e também à visualização dos perfis do Saber, e esse seria o número DK que eu quero habilitar para essa agência. Posso também fazer essa concessão a todos os acessos para todos os agentes. Tá? A diferença aqui, né, o formato básico é whisky barra golf sierra barra alfa, que é da adição. O PCC, que eu vou conceder esse acesso. Esse all others, eu estou concedendo o acesso dos PNRs a todos os funcionários, todos os consultores ou agentes na agência. Aqui eu tenho as funções de concessão e a opção. Então, nesse caso, eu quero conceder o acesso a todos os usuários. PNRU, eu quero que eles façam a atualização dos PNRs, ou melhor, a emissão, se for o caso também, e após finalizada essas atualizações, esse PNR ele cairia na minha fila 34 com o PIC Gold código instrução 104. E também aqui nós temos o cancelamento do acesso, onde eu aplico o comando whisky barra, golf sierra barra delta de delete e o PCC, que eu vou deletar a concessão. Lembrando, muito importante, gente, no EPR tá, do usuário, a palavra-chave Golf Lima Sierra GT e o Dutch Code 9 são requeridas em seu EPR para fazer a ativação dessa função. Ok? Então, quer ativar o produto, tá, o consultor, ele obrigatoriamente ele tem que ter essa palavra-chave e a aplicação do Serra Índia 9, Dutch Code 9. Ok? E aqui são as explicações que eu fiz agora para vocês a respeito dos caracteres para a ativação do produto. Certo? Bom, assim que o agente de viagens fizer a atualização do Global Security, o status aparecerá com uma resposta baixa. Então, aqui nós temos um exemplo, né, onde o consultor ele aplicou a adição do Global Security para esse PCC, um Charlie Papa 2, código da assinatura do consultor Alpha, Tango Echo e PNRV, que ele abriu apenas a visualização das reservas para essa agência. Então, aqui nós temos o código do agente, o PCC, para onde foi liberado. Aqui ele coloca uma legenda, né, que é a parte de atualização, a parte de visualização dos PNRs ou os perfis. E logo abaixo ele coloca aqui todos os campos que foram habilitados da reserva para essa visualização. Quando cancelamos o acesso de um PCC, o sistema solicitará a repetição do formato como confirmação. Então, percebam aqui que foi deletado o PCC 1 Charlie Papa 2 e ele pede para o consultor reentrar com o comando se realmente ele quiser deletar todos os agentes. Ou ignore se ele não quiser fazer a deleção. Tá? Reconfirmou o comando, né? Whisky barra Golf Sierra barra Delta e o PCC. A partir desse momento, eu estou deletando essa concessão do acesso ao Global Security. Na questão de verificar o status atual, nós temos esse comando, onde vocês podem verificar quais são os PCCs que estão habilitados ao Global Security junto à sua agência. Então, aplicou esse comando whisky barra golf sierra barra status, ele vai apresentar os PCCs que vocês fizeram a liberação para visualização dos perfis ou atualização dos perfis ou também de reservas PNRs. E aqui ele coloca um outro comando, whisky barra
Golf Sierra /status /help, onde eu posso visualizar a legenda, que são os campos do PNR que eu posso habilitar para visualização ou até mesmo restringir determinados itens nessa configuração do Global Security. Bom, outra ferramenta, gente, que nós temos de segurança é o Security for Wholesalers, que é uma maneira fácil e segura de compartilhar as suas reservas. Segurança para os consolidadores, visão geral. Permite que as agências compartilhem os PNRs com as agências consolidadoras, sem exigir o acesso às agências. O agente de varejo é definido como proprietário do PNR. O agente consolidador é o agente que pode visualizar e emitir os e-tickets em nome do agente de varejo. Os agentes consolidadores são classificados como primeiro ou segundo nível. Então, aqui nós temos, né, o agente de varejo, seria a agência que precisa da emissão. Nós temos o consolidador, que ele pode ser o primeiro ou o segundo nível, e também a companhia aérea em questão para fazer essa emissão ou a validação do PNR. Os benefícios, gente, do produto eu melhoro a proteção e eficiência, né, onde a gente faz a limitação à exposição às ameaças de segurança e potencial, reduz a necessidade de abrir o acesso Branch Access para os consolidadores, elimina reservas duplicadas entre o consolidador e a agência compartilhando o mesmo PNR e reduz a necessidade de liberar a propriedade dos PNRs e, assim, retém o crédito da reserva. Economize tempo e dinheiro, onde eu limito a exposição do PNR, torno as informações confidenciais dos passageiros inacessíveis ao consolidador e ele protege os dados confidenciais de tarifas e bilhetes dos consolidadores, tornando-os invisível para as agências. Na questão da ativação do produto, gente, essa ativação ela é feita no TJR da agência, né, feita pelo PCC. Tá? E para fazer a ativação, nós aplicamos esse comando aqui, ó, whisky wholesalers Cruz Lorena on, e a partir do momento em que eu aplico esse comando, ele gera OK na tela do Saber. Para fazer a desativação do produto de segurança para o consolidador, o mesmo comando Cruz Lorena off, e ele responde OK. E se eu quiser exibir o status de segurança atual, mesmo comando whisky o comandinho, e no final, Cruz Lorena asterisco, onde eu visualizo se o produto ele está on, né, ligado, ou off, desligado. Lembrando que a palavra-chave Submanager e o Dutch Code 9 são requeridas em seu EPR para fazer a ativação dessa função. Ok? Bom, e qual é o processo dentro da reserva? A partir do momento em que eu faço a habilitação do produto, pessoal, com a reserva em tela, nós aplicamos essa linha de autorização. Esse é o formato aplicado dentro da reserva, dentro do PNR. 5, Whisky Tango, tracinho, o PCC, para onde eu vou liberar a visualização da reserva, ou até mesmo a atualização, /on. Okay? Então, eu liguei, né, o produto e ativei a visualização e o acesso ao PNR para a agência consolidada. Para desativar a linha de autorização, nós aplicamos esse comando aqui, 5 Whisky Tango, tracinho e o PCC do consolidador, com quem eu vou emitir, /off, e eu desligo, ok? Eu desligo essa autorização, ou seja, a partir desse momento, o consolidador, ele não tem mais acesso ao PNR. E aqui ele coloca, né, quando você habilita, ele aparece no campo Remarks essa linha, com /on, ou quando você desliga, /off, o PCC do consolidador. E caso eu queira remover a linha de autorização, 5, a linha de autorização e o change, e eu removo essa linha por completo. Lembrando que para vocês fazerem a ativação ou a desativação do PNR para o consolidador, sempre vocês devem aplicar 6, né, o campo recebido de, e o Eco Romeo para você finalizar a transação e salvar esse update, essa atualização. Bom, na questão, gente, da agência, quais são as restrições de visualização? Assim que o PNR for emitido pelo consolidador,
a agência proprietária do PNR ficará restrita à visualização do histórico do PNR, linhas de GFAX, HFAX, que seria o SSR e as linhas de OSI, dados das linhas contábeis, asterisco PAC, dados de tarifas armazenados no campo PQ, todos os dados de imagem de ticket armazenados pelo consolidador e o campo de valor da linha de autorização do cartão de crédito. Tá? Então, toda essa questão é questão de segurança, onde, por exemplo, o consolidador ele tem uma tarifa específica, onde ele não pode abrir essa tarifa para o consultor, para a agência de viagem. Então, a questão é, ele emite, ok? Porém, o produto ele vai restringir todos esses itens que nós mencionamos aqui, tá certo? E o consolidador, quais são as restrições de visualização que ele tem? O agente consolidador não pode visualizar, modificar ou exibir o campo FOP, 5 da reserva, no PNR da agência. A emissão de fatura e documento itinerário e mini itinerário, dividir ou reduzir o PNR. Assim que a linha de autorização for desligada off, o PCC consolidador não poderá mais exibir o PNR. E aqui nós temos o exemplo onde a agência ela desligou, né, o produto ela desligou o PNR, ok, a visualização, e mesmo se o consolidador tentar acessar a reserva, ele vai visualizar Security PNR a partir do momento que o produto é desligado. Bom, deixamos aqui, gente, alguns links de recursos que vocês podem utilizar, onde ele ensina com maior detalhes, né, a respeito do produto Global Security, para fazer a visualização de status, a aplicação dos comandos para fazer a habilitação, e também do Wholesalers, que é esse último produto que eu mencionei agora com vocês, onde a gente faz a liberação do PNR ao consolidador. Não sei se temos alguma pergunta, Leandro. Muito Algum obrigado, questionamento? Antônio. Sim, temos alguma pergunta aqui no nosso lado, que vamos começar primeiramente com Global Security. A pergunta é se existe algum problema se ativarmos Global Security tendo Branch Access ativo anteriormente? Não, não há nenhum problema. O único detalhe, conforme eu mencionei aqui com vocês, deixa eu voltar lá no slide. O único detalhe é, ao conceder o Global Security e o Branch Access ao mesmo tempo, o Global Security tem prioridade sobre os recursos do Branch Access. Então, por exemplo, se eu fiz uma restrição para uma determinada agência visualizar apenas um único localizador, né, que essa configuração ela é feita pelo Global Security, ele ficará restrito apenas à visualização do Global Security desse localizador que eu coloquei como restrição. Então, sempre o Global Security ele tem prioridade sobre o Branch Access. Ótimo. A seguinte pergunta é, quando ativo Global Security, posso colocar qualquer fila no comando ou tem que ser alguma fila específica a que é colocada ali? Não, nessa questão, eu posso fazer a configuração, ok? Conforme nós colocamos aqui no slide, eu coloquei a fila 34, que seria uma fila da minha agência, e o PIC Code instrução 04, que ele vai aparecer como bilhete emitido, mas eu poderia definir qualquer uma outra fila. Okay? Eu poderia definir, por exemplo, fila 50, fila 100, fila 200, enfim. Essa determinação ela é feita pelo usuário, né, na hora da configuração do produto. Aqui seria realmente apenas como exemplo. Poderia ser, Perfeito. então, qualquer fila. E a última pergunta do Global Security que temos é, se dou acesso à minha reserva, também poderei visualizar as reservas do outro PCC? Na questão da configuração, você pode aplicar apenas visualização de PNRs ou você pode aplicar a configuração de update. Tá? A questão básica é, aplicou o PNRV, por exemplo, você só está dando habilidade para esse PCC ver reserva apenas. Ele não vai conseguir cancelar segmento, ele não vai conseguir, por exemplo, marcar assento, ele não vai conseguir emitir bilhetes. Em contrapartida, aplicou PNRU, que é o update, ele conseguiria fazer modificações do PNR, marcação de assentos, emissão, ou seja, eu estou abrindo, né, a configuração para ele fazer qualquer tipo de atualização dentro do PNR. Perfeito. E no caso, por exemplo, se eles quisessem, eles abrem o acesso para outro PCC.
o outro PCC tem que abrir o acesso para eles, ou já fazendo desde um lado é suficiente? Ótima pergunta. Fazendo apenas de um lado já é suficiente, mesmo porque essa ferramenta em específica, tá? A ideia é, eu, consolidado, preciso abrir, né, eu preciso abrir, perdão, o Global Security junto ao consolidador para que ele emita minhas reservas. Então, eu fazendo apenas do meu lado, o consolidador já teria acesso às minhas reservas. Ótimo. Muito obrigado, Antônio. Essas são as perguntas do Global Security. Acho que a Carolina tem algumas do Security for Wholesalers. Sim, Antônio, se usamos Security for Wholesalers, não precisamos enviar a reserva com PNR REL, PNR Release? Ótima pergunta. É exatamente isso. A ideia é, eu faço a programação de segurança e não há mais a necessidade de fazer aquele comandinho change, tango alfa barra e o PCC. A partir do momento em que eu crio a reserva e habilito o produto, né, no PCC, apliquei esse comandinho dentro do PNR, 5 whisky tango tracinho PCC cruz barra on, perdão, o consolidado ele já tem acesso às minhas reservas, então realmente não há mais a necessidade de fazer transferência de reservas. Essa é a ideia principal. Bem, então, qualquer agente poderá colocar o remark na reserva ou eles têm que ter algum atributo específico para isso? Qualquer usuário, tendo assinatura, eles conseguiriam colocar a habilitação para o consolidador fazer a emissão, a visualização do PNR. Não existe restrição, né, por keyword, por palavras-chave, tá? Só vai existir, na verdade, a questão da habilitação, onde na habilitação, na ativação do produto no TJR da agência, aí sim teria que ter a palavra submanager e o Dutch Code 9 para fazer a habilitação. Agora, na questão do comando para fazer a habilitação da reserva, não existe nenhuma restrição. Bem, obrigada, Antônio. Leandro, não tenho mais perguntas. Perfeito. E eu não tenho nenhuma outra, e no chat também não vejo mais. Pelo que acho, Carolina, que podemos começar com o encerramento do evento. Sim, então, agradecemos a sua participação de hoje no seminário Segurança para Agências, parte 1. Esperamos que as informações compartilhadas tenham sido úteis para vocês. Lembramos que nas próximas 24 horas enviaremos um conjunto de materiais, como a apresentação e gravação do evento, para que você possa compartilhar com seus colegas ou ouvi-la novamente. Obrigada. Muito obrigado, Carolina. E também gostaria de agradecer o Antônio Campos e o Fábio Caldas, que foi uma apresentação muito esclarecedora, com tópicos muito relevantes e importantes para as agências. E antes de finalizar, queremos lhe salientar a preencher a pesquisa de satisfação, que já foi compartilhada através do chat pela Carolina. A sua opinião é muito importante e permite que possamos gerar propostas de seu interesse no futuro. Também lembramos que nos próximos dias vocês receberão o convite para o webinar número 2 desta série de segurança para a agência. Então, assim que vocês receberem, poderão se cadastrar, que o evento será aproximadamente no finais, na última semana de novembro. Obrigado pelo tempo e a gente se vê em futuros eventos. Obrigado, um ótimo dia Obrigado, a todos. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.